Napoleone de Bonaparte nasceu na ilha de Córcega, em 15 de agosto de 1769. Era filho de Carlos Maria Bonaparte e Letícia Ramolino. Por volta dos 10 anos de idade, o jovem partiu em direção ao continente, indo para a França para estudar, onde anos mais tarde se formaria como tenente de artilharia do exército francês. Com o início da Revolução Francesa, em 1789, ele se envolveria em conflitos políticos e militares, ganhando destaque por sua habilidade estratégica e liderança. Hoje, conheceremos algumas curiosidades e fatos sobre o imperador Napoleão. Mas antes, eu, Cristina, gostaria de te convidar a se inscrever no canal e deixar seu comentário. Então, vamos viajar ao passado? Napoleão Bonaparte governou a França entre 1799 e 1815. A primeira fase foi o consulado, a segunda, o Império Napoleônico, a terceira foi o governo dos 100 dias. Bem, vamos à nossa lista? Número 1. Saqueamento de arte. Provavelmente você já ouviu falar no Museu do Louvre. Bem, durante suas campanhas militares, Napoleão confiscou inúmeras obras de arte de países conquistados, durante o período conhecido como Batalhas Napoleônicas. Essas obras eram frequentemente levadas para a França e exibidas no museu em questão, o que contribuiu para a formação de uma das maiores coleções de arte do mundo na época. E estavam inclusos pinturas, esculturas, móveis, joias e outros tesouros artísticos. Algumas dessas obras seriam posteriormente devolvidas aos seus países de origem, após o fim do Império Napoleônico. A descoberta da Pedra de Roseta. O governo de Napoleão não limitou-se apenas a estratégias militares. O imperador também valorizava o progresso científico em vários aspectos. E a famosa expedição ao Egito, que ocorreu de 1798 a 1801, foi mais do que uma simples conquista militar. Napoleão tinha, além disso, o interesse em estudar e explorar a antiga civilização egípcia e seu legado histórico. Para isso, ele formou a chamada Comissão de Ciências e Artes do Egito, que era composta por cientistas, arqueólogos, historiadores, engenheiros, artistas e outros especialistas em várias áreas do conhecimento. E um dos legados da campanha foi a descoberta da Pedra de Roseta, em 15 de julho de 1799, na cidade de Roseta, ao norte do Cairo. A pedra, confeccionada em um material semelhante ao granito, contém inscrições em 3 diferentes sistemas de escrita: hieróglifos egípcios, demótico e grego antigo. O objeto forneceria a chave para a tradução dos hieróglifos, que eram até então indecifráveis, sendo confiscada pelos britânicos em 1801, desde então está em exibição no Museu Britânico, em Londres. E na sua opinião, onde a pedra deveria estar? Na França? Na Inglaterra? Ou no próprio Egito, que nunca conseguiu recuperá-la da Europa? Deixa aí nos comentários. Próximo, casamentos conturbados. Embora a união do imperador com sua primeira esposa Josefina seja representada muitas das vezes como uma forte e perfeita história de amor, a verdade não foi bem assim. É certo que Bonaparte se encantou pela viscondesa de Beauharnais e se apaixonou perdidamente muito rápido, mesmo não havendo reciprocidade. Mas logo na primeira viagem do marido, Josefina se lançaria nos braços de seu amante, o que se tornaria motivo de chacota para o futuro imperador. Bem, durante as quase 2 décadas de casamento, houveram traições dos 2 lados. Houveram também muitas brigas. E não podemos deixar de mencionar que a família de Napoleão nunca gostou de Josefina. Mas, infelizmente, o matrimônio não resistiu à infertilidade da imperatriz. Após o divórcio, em 1809, Napoleão se casaria com Maria Luísa em 1810.
Ela também é irmã de nossa imperatriz Leopoldina. Os dois tiveram um filho, Napoleão Francisco Carlos José Bonaparte, ou Napoleão II. Mas para a tristeza de Maria Luísa, que primeiro odiava, mas depois amou o marido, eles pouco ficaram juntos. E nem mesmo no governo dos 100 dias, após Napoleão fugir do exílio, voltaram a se encontrar. O Código Napoleônico. O Código Napoleônico, ou Código Civil francês, foi promulgado por Napoleão Bonaparte em 1804. O Código estabeleceu a igualdade perante a lei, a liberdade religiosa, a proteção da propriedade privada, entre outros. Teve influência significativa em muitos outros países, especialmente na Europa continental, onde muitos o adotaram ou se inspiraram em suas disposições legais. Até hoje, é considerado uma das maiores contribuições de Napoleão para a história jurídica e continua a influenciar sistemas legais em todo o mundo. Era supersticioso. Os moradores da Córcega possuíam como uma de suas características a marcante superstição. E Bonaparte, nascido na ilha, não escaparia. Um desses exemplos estava ligado a datas. Napoleão não suportava o número 13. Em contrapartida, ele conservava o hábito de apegar-se a alguma data específica, no qual algo lhe havia sucedido positivamente. O dia 2 de dezembro é uma delas, pois nessa data sairia vencedor da Batalha de Austerlitz. Da mesma forma, o 14 de junho, dia de sua vitória na Batalha de Marengo, em 1800. Josefina, sua amada esposa, também era peça de suas superstições. Chamada de Boa Estrela, era tida por ele como alguém que lhe trazia sorte, levando consigo sempre um retrato da mulher. E se o mesmo se quebrasse acidentalmente, sinalizaria mau presságio. Reintroduziu a escravidão. Pois é, nem só de coisas boas é feita a história de Napoleão. Além das muitíssimas perdas de vidas em suas batalhas, o imperador foi o responsável pela reintrodução do regime escravista nas colônias francesas, em 1802. A ideia era estender o domínio no Caribe, além de obter mão de obra para a colonização da Louisiana, que em 1803 seria vendida aos Estados Unidos. Fato é que milhares de pessoas foram submetidas novamente ao regime de servidão, e colocando a França como a única nação a reintroduzir legalmente a prática, o que iria contra os ideais da Revolução Francesa. O fim viria definitivamente apenas em 1848. A primeira grande derrota. A primeira grande derrota de Napoleão Bonaparte ocorreu na campanha conhecida como a Invasão Napoleônica da Rússia, em 1812. Napoleão liderou um exército de aproximadamente 500.000 de soldados para derrotar o czar Alexandre I. Mas tudo acabou se transformando em um grande desastre. A estratégia russa de recuar e adotar a tática da terra arrasada, que consistia em destruir colheitas, cidades e recursos à medida que se retiravam, dificultou a alimentação e o abastecimento do exército napoleônico. Até mesmo a água foi envenenada. Além disso, as forças russas utilizaram táticas de guerrilha, emboscadas e ataque surpresa para enfraquecer o invasor. O exército de Napoleão sofreu grandes perdas devido ao frio extremo, fome, doenças e ataques inimigos. Ao se aproximarem de Moscou, encontraram a cidade em chamas, incendiada pelos próprios russos para evitar que pudessem usá-la como base de operações. Napoleão foi forçado a iniciar uma retirada do território, que se transformou em uma verdadeira catástrofe. Foram perseguidos e atacados. Apenas uma pequena fração do exército original conseguiu retornar à França. Essa derrota na Rússia marcou um ponto de virada significativo na carreira militar do imperador, enfraquecendo severamente seu poder e influência na Europa, e abrindo caminho para sua futura abdicação. Napoleão Bonaparte, líder militar, político. Conquistou grande parte da Europa e introduziu reformas significativas na França, como na educação e o Código Napoleônico. Apesar das críticas, seu legado é inegável e continua a influenciar a história mundial.
reprovado por suas ambições imperiais e pelas prolongadas batalhas, que resultaram em sofrimento para muitos. Ele foi finalmente derrotado na Batalha de Waterloo, em 1815, e exilado para a ilha de Santa Helena, onde faleceu em 1821. Então, o que achou do vídeo? Obrigada por assistir e até o próximo Minutos de Passado!